Sede o rochedo que me abriga, a casa bem defendida que me salva. Sois minha fortaleza e minha rocha. Para a honra do vosso nome, vós me conduzis e alimentais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, 16 de fevereiro de 2023, quinta-feira, estamos na sexta semana do tempo comum. O Evangelho proposto está em Marcos, no capítulo 8, dos versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Santo Evangelho que estamos meditando é o início de uma maravilhosa etapa que o evangelista Marcos nos apresenta. Jesus e seus discípulos chegaram à região de Cesareia de Filipe e no caminho vai apresentar para nós, por esses próximos dias, sempre esse caminho. Esse caminho não é um caminho que leva para um lugar geograficamente, mas é um caminho no sentido de segmento, de vivência. Podemos dizer que é um caminho para o reino dos céus, mas que passa pela cruz. E dentro desse caminho, Jesus pergunta aos discípulos, primeiro de forma genérica: quem dizem os homens que eu sou? E os discípulos apresentam as interpretações do povo, de como o povo via Jesus. Uns diziam que era João Batista, que era um dos profetas, e assim sucessivamente. E aí Jesus faz uma pergunta direta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde em nome do grupo, ou seja, em nome da igreja, representando toda a igreja de Jesus Cristo. Tu és o Messias. Jesus o repreende para que ele não falasse com ninguém a seu respeito e começa a ensinar. Os ensinamentos de Jesus para os discípulos é também para cada um de nós. Jesus dizia que o Filho do Homem deveria ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei, ou seja, pelos mais notáveis da sociedade. O Filho do Homem será rejeitado, ensinando que o Filho do Homem devia ser colocado na cruz, morto, mas, o mais importante, ressuscitar após o 3º dia. Amados, esse ensinamento de Jesus é muito importante para a nossa vida hoje. Jesus ensina aos discípulos que ele
o Filho de Deus passaria pela cruz para nos salvar. Ficando claro que o caminho do cristão passa pela cruz. Mas logo em seguida, Pedro toma a palavra e disse: não, que isso não te aconteça. Pedro, que havia feito uma maravilhosa profissão de fé, em seguida ouviu um ensinamento tão grandioso, mas continuava sem conhecer, sem entender aquele ensinamento que recebeu. Eu e você, no nosso dia a dia, quantas vezes nos atrapalhamos e também não entendemos o ensinamento de Jesus. Pedro queria um Messias triunfalista, um Messias poderoso, um Messias que guerreasse, que destronasse os poderosos, que vencesse com a força do braço. Jesus diz a ele: vai para longe de mim, Satanás. Amados, quantas vezes nós, como cristãos, queremos viver intocáveis. Queremos viver sem tribulação, sem dificuldade, sem pedras, sem tropeços, sem perseguições. E muitas das vezes queremos e julgamos isso como alguém que está longe da graça, enquanto o próprio Senhor nos apresenta o caminho que leva ao reino dos céus. O caminho que Ele apresenta que precisa, necessário, como Ele mesmo vai dizer, o Filho do Homem devia ser morto, o Filho do Homem devia passar por tudo isso, a rejeição. Não é rejeição daqueles que eventualmente não têm a expressão na sociedade, mas rejeitado pelos mais poderosos da sociedade, colocado numa cruz e numa morte vergonhosa, para que eu e você possamos entender e compreender que o reino dos céus exige de nós perseverança, que o inimigo de Deus se levanta contra todos aqueles que se colocam a caminho do Senhor, que se coloca nesse caminho que o Senhor está instruindo aos seus discípulos. Amado, o convite para mim, para você nesse dia, é para que olhemos esse caminho. Um caminho que não se resume em bem-estar, em festas, em orgias, algazarras. É um caminho de alegria, sim, mas alegria no coração. Um caminho de paz, sim, mas de paz no coração. Um caminho rodeado de tribulação, de perseguição e de dificuldades. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecidos por mais esse dia, por mais essa chance, essa oportunidade de vida que Tu nos concede. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos caminhar na Tua presença, para que possamos seguir os Teus passos, seguir os Teus caminhos, Senhor, o caminho que Tu nos ensina. Em Tuas mãos, Senhor, entregamos cada pessoa, cada irmão, cada irmã, Senhor, que medita comigo a Tua santa palavra. Cada casa, Senhor, que abriram as suas portas para que juntos pudéssemos meditar, buscar alinhar as nossas vidas segundo a Tua vontade. Por intercessão dos santos anjos da guarda de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, nossa Mãe amada, Tua escolhida, nós desejamos e esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a ti e a tua família. Muito obrigado a cada um de vocês inscritos no meu canal. A vocês que têm deixado seus likes, seus comentários, Deus os abençoe. A vocês que têm compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão. A você que está acompanhando conosco e não é inscrito no canal, inscreva. Ajude-nos a evangelizar. Deus abençoe a ti e a tua família. Paz e bem a todos.